preste atenção no casal que veio ao nosso laboratório para buscar ajuda, é claro. Ele, depois de viver até os 47 anos solteiro, agora está se sentindo um pouco perdido dentro do casamento. E ela não gosta da liberdade que ele dá para as outras mulheres. Ela acha que ele as trata muito melhor que ela mesma. Veja se você percebe onde eles estão errando e lembre-se que você também pode ajudar agora com os conselhos seus pelo facebook.com/Escola do Amor e também pelo Twitter, @TheLoveSchoolTV. Vamos ajudar agora o Rogério e a Eliette. Rogério tem 48 anos e Eliette 39. Eles são casados há 10 meses e trabalham juntos. Ele, que morou durante muitos anos sozinho, carrega o costume de fazer muitas coisas sem a ajuda de ninguém, inclusive de sua esposa. E Eliette reclama do jeito ingênuo que ele trata outras mulheres e do modo grosseiro como a trata. Eu fico muito incomodada da forma que você me trata na empresa. Quando eu fiquei desempregada, que você falou, olha, vem trabalhar comigo, aí você vem me ajudar, que eu comecei a perceber algumas coisas erradas dentro da empresa e que eu comecei a te alertar, olha, não faça dessa forma, você está fazendo errado, ou não haja dessa maneira. Você criou uma defesa, um mecanismo de defesa contra isso. Você fica com medo das coisas que eu falo. Talvez o jeito de você falar numa hora errada. Só que tem coisas que não dá pra ser, na hora que estiver mais tranquilo. Igual o problema daquele cliente que você levou um baita de um calote, um baita de um cano que eu falei pra você. Não faz dessa forma. Se você fizer assim, você vai estar se prejudicando. O que você fez? Você falou assim, eu sei do que eu faço, a empresa é minha e eu vou fazer assim. Por que você tem dificuldade de me ouvir? Eu sempre estou acostumado. Antes dele responder, Eliette, presta bastante atenção. A gente percebe, só na maneira dos dois falarem aqui, a diferença total, os dois extremos de personalidade. O Rogério, descansado, tranquilo, calmo. É claro que ele pode ficar nervoso também. Pessoas calmas, descansadas, elas tendem a ir para o outro extremo, oposto, né? O outro oposto. Quando elas estão com raiva, sai de baixo, né? Como você falou há pouco aí, né? Que a empresa é minha, quem manda aqui sou eu. Por quê? Porque ele chegou ao limite, ele viu a necessidade de botar o pé no chão e dizer, agora quem manda aqui sou eu. Mas a natureza dele, o normal dele é ser descansado. Já o normal, a natureza da Eliette é uma pessoa mais alerta, uma pessoa mais rápida, o passo dela é mais rápido, ela é mais perspicaz nas coisas. Tanto é que ela já pegou muitas coisas na empresa que podem melhorar aos olhos dela. E isso faz ela ficar também frustrada. E também, no caso, como ele mencionou ali, fala, às vezes, na hora errada. Porque ela quer tanto mudar a situação, ela quer tanto ver aquelas mudanças todas, que ela fala uma coisa naquela hora de frustração dela, de ver que as coisas não estão andando, ela fala o que é errado. Às vezes ela está até certa, a opinião dela é certa, mas a maneira que ela fala, a hora que ela fala, qualquer um, se eu falar na hora errada com o Renato, eu vou me dar mal. Pois é, ela se torna inconveniente para ele. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, as duas personalidades de vocês são bem diferentes. Agora, vocês se casaram, vocês deveriam ter visto isso, se não viram, vocês deveriam ter visto isso antes de casar. Não é um problema que não pode ser resolvido. A única coisa que vocês precisam é aprender a ser pacientes um com o outro. A Eliette vai ter que ser paciente, porque ela casou com uma pessoa, primeiro, muito mais madura que ela, né, em termos de idade, em termos de experiência de vida, e fica difícil para ele, que nunca se casou, agora aos 48 anos, começar a se moldar como se fosse um garoto de 20. Isso quer dizer que você tem que ir devagar, Eliette, tem que ir devagar, porque além dele ser bem calmo e tudo, tem essa questão. Toda a vida dele, ele viveu sozinho, ele está acostumado a pensar assim, que as coisas são dele. Então, você tem que se adaptar e aos pouquinhos vocês vão conseguir viver uma vida que ele consiga também dar ouvidos a ela também. Porque não é assim, você entra no casamento e de repente todo mundo tem que entender todo mundo. Vocês vão se compreendendo, vão se entendendo, vão se adaptando o jeito do outro.
Ele vai mudando, você vai mudando. Mas não é impondo a mudança que você consegue isso. Não é de repente, né? Então, vocês têm que estar conscientes dessa diferença. O Rogério tem que estar consciente também que ele casou com uma pessoa que está, em termos de tecnologia, em termos de ideias, a mente dela está muito mais fresca do que a dele, que é uma coisa positiva para a empresa. Mas ela não pode simplesmente chegar a querer tomar a posse e as rédeas de tudo, porque vai ficar ruim com ele, tá? Até porque vocês estão apenas começando no casamento. Vou fazer sozinho. Se eu não sei, eu aprendo, eu vou atrás e tento fazer. Então eu falei E pra é você assim, difícil. vamos fazer um teste, 6 meses você deixa a empresa e a casa na minha mão pra eu administrar sozinha e você fica só com a parte de venda e parte de montagem dos equipamentos. Por que você não confiou de deixar? Não é confiança, é falta de costume. Você sabe da história que eu venho, de morar sozinho, de viver praticamente sozinho e fazer. É uma mudança radical. Eu nunca vejo você falando assim, é nosso. Ah, isso é nosso, isso é pra nós. Você sempre fala, é meu, é pra mim, sou eu. Às vezes eu me sinto uma intrusa dentro de casa. Você se apega a muitos detalhes, é muito pequenininho. O lixo, por exemplo, você gosta de colocar naquele lugar. Se colocar a 20 centímetros, você já fica bravo. O monitor da TV a cabo tem que estar virado para se estiver deitado, você apertar e conseguir. É que a minha posição na cama não dá pra... Se eu tiver de outro jeito a caixinha da TV, ele não funciona. Eu vou fazer café, a máquina de café tem que estar naquele lugar. Ué, mas tá lá colocadinho certinho, dá certinho pra você. Por que você tem que tirar ela daqui, colocar lá no outro lugar? Não, eu só ponho pra baixo, pra não derramar Você desmonta pó. a cozinha inteira só pra fazer um Pra café. não derramar pó de café. Se eu pudesse, eu pregava com prego. Não, isso vai fazer de picuinhas um monte de problema. Mas você sabe por quê, né? Porque ela é perfeccionista. O caráter, o perfil da Eliette é de uma pessoa perfeccionista, que é excelente para certas áreas, mas é altamente irritante num relacionamento. Como ele falou, 20 centímetros um pouquinho para lá já é um problema. Se a caixa do cabo não está na direção para ela apertar o controle remoto, é um problema. Quer dizer, Rogério, você casou com uma perfeccionista, então você vai ter que aprender também, dar desconto, fazer por causa desses detalhes. Os dois têm que aprender essas diferenças, né? Porque não adianta ficar só criticando. Ela é assim, ele é assim, acabou. Não adianta ela querer fazer dele um perfeccionista, porque é como diz um ditado aí que dizem, né? Você não consegue ensinar truques novos para um cão velho. Né? Não que ele não possa aprender, cão velho também aprende, mas demora um pouquinho mais do que o cachorrinho novinho. É ou não é? Então ele já está, como ele mesmo falou, naquele ritmo de vida. Então não é agora que de repente você vai mudar. Então você vai ter que ter muita paciência e aos poucos, com muito jeitinho, a ensinar o seu jeito melhor, naquelas partes que você é melhor e também aprender as coisas em que ele é melhor e tem mais experiência. Mas a gente vê que eles não têm um problema no casamento. Não é o Isso fim aí do mundo. é fase de adaptação, Eliette, tá bom? Exato. Vamos terminar de ver e a gente termina com o conselho. Colar na parede. Você é muito ciumenta nas suas coisas e comigo também. Você precisa segurar um pouco a onda. Algumas situações são necessárias mesmo ter ciúmes. Tem 2 casos que me tiraram do sério. Quais eles? O primeiro, aquele quando a gente estava na lanchonete e que aquela menina chegou e ficou nas minhas costas fazendo sinal pra você, pra conversar com você depois. Estragou uma surpresa, porque eu tava comprando. Ela Não foi importa, errada, foi né? o que eu falei pra ela. Era pra... Eu queria que ele comprasse chocolates meu pra você. Eu falei assim, eu não quero chocolate seu coisa nenhuma. E o segundo caso foi, você adotou o cachorro numa ONG. A ex-dona do cachorro, que deu o cachorro pra ONG, que recolheu ele na rua, que cuidou dele, do nada ela aparece em casa pra ver o cachorro. Toda semana ela te manda e-mail com a desculpa do cachorro. Eu conheço essas historinhas porque eu já fiz isso também muitas vezes, lá atrás, quando eu não estava com você. Me deixa bastante triste essa desconfiança que você tem de mim. Eu casei. E por que eu casei com você? Porque dentre tudo aquilo que eu já vinha procurando, eu achei foi em você todas as qualidades que eu queria.
Inclusive o nosso casamento foi, entre namoro e casamento foi relâmpago. Porque não adianta ficar enrolando muito tempo, sendo que eu já não tenho mais idade. Eu fiquei muito tempo sozinho, nunca dei bola para muita mulher. E não é isso que eu quero com você. Tanto que com você eu casei direitinho. Eu acho que a Eliette está projetando, o que a gente chama de projetar no nosso livro Casamento Blindado, né? Eu acho que ela tá pensando assim, que as mulheres estão fazendo o que ela fazia. Não é nem o que ele pode fazer, mas ela fica desconfiada das mulheres. Porque ela já fez isso, então ela fica pensando que outras mulheres vão conseguir o que ela conseguia antes. Pois é, e isso é altamente irritante para o homem. Eu falo assim, Eliette, para você e todas as Eliettes entenderem que se ele não está dando razão para você ter ciúme dele, então, por favor, não invente uma. Porque se você ficar apertando esse botão, você só vai se prejudicar, você só vai afastar o seu marido de você. Ele não te deu razão, então não procure. Se você tem dentro de você uma desconfiança, uma insegurança, ou porque no passado você teve uma tal experiência e aquilo fica como um monstrinho na sua cabeça, lide com isso dentro de você. Não exploda em cima do seu marido que está recebendo um fogo sem ter razão. Isso só vai prejudicar. Ou então, às vezes, lidar com ela mesma, ela não consegue. Então, talvez você possa conversar sobre isso. Olha, no passado eu fazia isso. E isso que acontecia. Então, às vezes, eu fico com esse medo de acontecer com você. Então, você não está acusando, você está explicando o que você está sentindo, né? Então, já muda a situação. Pois é, mas não de forma acusatória. Se ele fizer alguma coisa que realmente te dá razão, aí você fala, olha, eu não gosto que você dá carona para mulher, por exemplo. Tudo bem, aí isso te dá uma insegurança, você conversa com ele. Mas se ele não está fazendo, não acuse. E se você está passando uma dificuldade, então converse com ele sobre a dificuldade que você está tendo devido às suas experiências ao seu passado. Mas não lance acusações, isso não vai ajudar, tá bom?